Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, dos versos 19 ao 28. Priscila, Áquila e Apolo. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, argumentava com os judeus, e rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não consentiu. Antes se despediu deles, dizendo: preciso de qualquer maneira celebrar a festa vindoura em Jerusalém, mas outra vez voltarei a vós, querendo Deus. E ele navegou desde Éfeso. E, tendo desembarcado em Cesareia, subiu e, saudando a igreja, desceu para Antioquia. E, passando ali algum tempo, ele partiu, passando em ordem por toda a província da Galácia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. E veio a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este homem era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E ouvindo-o Áquila e Priscila, o tomaram consigo e expuseram-lhe mais perfeitamente o caminho de Deus. E, querendo passar a Acaia, os irmãos escreveram, exortando aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, ajudou muito aos que haviam crido pela graça, porque ele poderosamente convencia aos judeus publicamente, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Atos, capítulo 19. Paulo em Éfeso. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso, e, encontrando alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. E ele disse-lhes: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo em torno de 12 homens. E ele, entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca das coisas do reino de Deus. Mas, quando alguns se endureceram e descreram, falando mal do caminho diante da multidão, ele retirou-se deles e separou os discípulos, disputando diariamente na escola de certo tirano. E isto continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo, de modo que até os seus lenços e aventais se levavam aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam deles. Então, alguns judeus andarilhos, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu e principal dos sacerdotes, os que faziam isto. E o espírito maligno respondeu e disse: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois?
E o homem que tinha o espírito maligno, saltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles, de tal maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. E isto foi conhecido por todos os judeus e gregos que também habitavam em Éfeso, e temor caiu sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era magnificado. E muitos dos que criam vieram confessando e expondo os seus atos. Também muitos dos que usavam artes curiosas juntaram seus livros e os trouxeram, e os queimaram diante de todos os homens. E, feita a conta do seu preço, chegaram a 50.000 peças de prata. Assim, poderosamente a palavra de Deus crescia e prevalecia. Após a conclusão destas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ele permaneceu por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno tumulto acerca do caminho, porque um certo ourives chamado Demétrio, que fazia nichos de prata de Diana, proporcionava um lucro muito grande aos artesãos, aos quais, havendo-os ajuntado com os artesãos de ocupações semelhantes, disse: homens, vós sabeis que deste ofício temos a nossa riqueza. Além disso, vides e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e afastado muitas pessoas, dizendo que não são deuses aqueles feitos por mãos. Assim, não somente o nosso ofício está sendo colocado em perigo de descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana deveria ser desprezado, e seja destruída a magnificência daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo estas palavras, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios! E toda a cidade encheu-se de confusão, e capturando Gaio e Aristarco, homens da Macedônia e companheiros de Paulo na viagem, eles correram unânimes para o teatro. E, querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. E alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, enviaram a rogar-lhe que não se arriscasse a entrar no teatro. Portanto, uns gritavam uma coisa, outros outra, porque a assembleia estava confusa, e a maior parte deles não sabia a razão de estarem reunidos. Então eles tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-o os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria fazer sua defesa ao povo. Mas quando eles souberam que ele era judeu, todos em uma só voz gritaram durante umas 2 horas: grande é a Diana dos Efésios! Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado as pessoas, disse: homens de Éfeso, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é adorada da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Vendo que estas coisas não podem ser contraditadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são ladrões de igrejas, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm alguma coisa contra algum homem, o tribunal está aberto, e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se investigam alguma outra coisa a respeito de outro assunto, este deverá ser determinado em uma legítima assembleia, porque corremos perigo de sermos questionados por causa do alvoroço de hoje, não havendo causa alguma com que possamos justificar esta multidão. E, tendo dito isto, ele despediu a assembleia.